Recording is on. Pai do Senhor a todos, irmãos, que Deus em Cristo continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Estamos agora, irmãos, iniciando o capítulo 3 do da nossa aula, né, do nosso curso de formação de obreiros, auxiliar de trabalho e diáconos. Capítulo 3 vai falar sobre o diaconato, como está entendendo aí a função do diácono, os principais pontos sobre o que o diácono ele tem que estar ativo dentro da obra de Deus. Então nós vamos estar conhecendo aí esta função e como o diácono ele é importante também na obra do Senhor. Capítulo 3, o diaconato. O diácono é uma função essencial na igreja, criada para servir, apoiar e manter a ordem na obra de Deus. O diácono é chamado para exercer serviço prático e espiritual, sendo exemplo de integridade, humildade e dedicação ao reino. Origem. Só acertar aqui, irmãos, que teve uma falha aqui. Prontinho. Desculpa aí, tivemos uma falha aqui, mas conseguimos acertar. Origem bíblica do diaconato. Atos capítulo 6, versículo 1 até o versículo 6, nós vamos ver aqui a escolha dos os 7 obreiros que foram separados pelos apóstolos e entronizados dentro da obra de Deus. A palavra do Senhor nos diz que, naqueles dias, estando os discípulos a multiplicar-se, queixou-se a comunidade dos helenistas de que as viúvas de sua parte estavam sendo esquecidas no serviço diário. Então os 12 reuniram a multidão de discípulos e disseram: não é justo que nós deixemos a palavra de Deus para servir à mesa. Escolhei, pois, irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e os apresentemos a este serviço. E a palavra de Deus crescia, e o número dos discípulos se multiplicava muito em Jerusalém, e grande número de sacerdotes obedecia à fé. Irmãos, a gente observa nessa passagem o seguinte: os 12, eles estavam incumbidos da pregação da palavra de Deus. A responsabilidade dos 12 era pregar a palavra, era ensinar a palavra, era preparar pessoas para entrarem no reino de Deus. Só que não existia somente a pregação da palavra, existia também outras atividades. E quando a Bíblia fala em servir à mesa, os discípulos, 12, os apóstolos, eles tinham também outras funções, e essas funções eles tinham que cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, e cuidar da congregação de um modo geral, cuidar da igreja de um modo geral. Só que devido à sobrecarga que eles estavam tendo, isso, a responsabilidade de anunciar o reino de Deus, de pregar a palavra, algumas dessas funções estavam ficando um pouco paradas, estavam ficando sem serem executadas.
Então a comunidade começou a cobrar eles, principalmente a comunidade dos helenistas, a comunidade daquele povo que estava ali, que eram é, composta por judeus cristãos que estavam ali aceitando a Cristo como Salvador. Então aquela comunidade, eles estavam já queixando porque outras atividades estavam ficando sem execução. Então, os irmãos observam que a palavra de Deus foi bem clara, que quando os 12 reuniram a multidão de discípulos, eles disseram bem claro: não é justo que nós deixemos a palavra de Deus para servir a mesa. Ou seja, não é justo que nós paramos a nossa atividade, que é pregar a palavra, ensinar a palavra, para cuidar de outros afazeres. Então, é necessário que vocês escolhe irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, e os apresentemos a este serviço. Então, os irmãos observam que a função do diácono, naquela época, ela era tomada de uma iniciativa que a pessoa que iria ocupar o cargo teria que ter uma boa reputação, teria que ser cheio do Espírito Santo e ter sabedoria. Sabedoria da palavra de Deus, sabedoria para lidar com pessoas. Aí sim, eles avaliaram essas pessoas, escolheram e apresentaram a elas estas funções pelas quais elas iriam estar exercendo ali no serviço da casa de Deus. Deixei aqui, irmãos, uma explicação bem detalhada. Os irmãos estão observando, o diácono não surgiu por acaso, nem é meramente uma função administrativa. Ele nasceu do coração pastoral de Deus e da necessidade da igreja primitiva de equilibrar serviço e ministério espiritual. Então, os irmãos observam que houve uma necessidade para a criação dos diáconos, dos obreiros daquela época. E a necessidade prática e espiritual, a gente vê lá em Atos capítulo 6, versículo 1 ao 6, nós vemos que a igreja estava crescendo rapidamente, e com o aumento do número de discípulos, surgiram demandas práticas que não podiam ser negligenciadas. Cuidar das viúvas, como eu disse, dos necessitados. Então, os apóstolos, eles estavam ali inteiramente na pregação da palavra, ensinando a palavra. Só que precisava também de cuidar dessa outra parte, que eram os órfãos, as viúvas, as pessoas necessitadas. Então, como que eles iriam fazer isso tudo ao mesmo tempo? Eles não iam conseguir. Então, foi a necessidade da criação dos diáconos, dos obreiros, para compor o quadro, para poder estar realizando essas atividades aí. Então, os apóstolos, eles perceberam que dedicar-se exclusivamente à palavra e à oração era fundamental, mas a vida espiritual da comunidade, para a vida, né, espiritual da comunidade. Assim, Deus instituiu o diaconato como um ministério de suporte, permitindo que o fluxo da palavra e da oração não fosse interrompido por questões logísticas. Perspectiva teológica. O serviço prático é parte integrante do reino de Deus. Ele demonstra que o crescimento espiritual da igreja depende tanto da palavra quanto do serviço aos necessitados. O ministério que negligencia os aspectos práticos da vida da igreja corre o risco de organização, de desorganização, frustração e dispersão do povo de Deus. Então, irmãos, a obra de Deus, ela precisa ser feita com toda a prudência e com toda a responsabilidade. É por isso que no corpo da igreja existe os obreiros. O pastor, juntamente com os evangelistas, são
responsáveis pela pregação e o ensinamento da palavra de Deus. Eles cuidam da área espiritual da igreja. Os diáconos, os auxiliares de trabalho, eles são responsáveis pela organização do corpo da igreja. Então, eles vão cuidar das partes fundamentais que ocupam o corpo da igreja: os órfãos, viúvas, as pessoas necessitadas, as pessoas que precisam de uma atenção a mais. Então, a função do diácono é estar atento a esses pontos para que essa área da igreja ela não fique desamparada. Então, é uma responsabilidade do obreiro estar no serviço diário dentro da casa de Deus. Está observando esses detalhes, porque todos esses detalhes são importantes para o desenvolvimento, crescimento e avanço do reino de Deus aqui na terra. Então, o pastor, os evangelistas, eles cuidam da área espiritual, da palavra. E os demais obreiros estão cuidando da manutenção do corpo, estão cuidando da obra como um todo, estão cuidando ali da área interna da igreja do corpo de Cristo. Serviço e ministério pastoral são complementares. O episódio revela que o diaconato e o ministério pastoral caminham juntos. Olha aí, irmãos, a importância dos irmãos estar alinhados com a liderança da igreja. Não em competição, mas em complementaridade. Enquanto os apóstolos permaneciam na oração e no ensino da palavra, os diáconos cuidavam das necessidades físicas e materiais da igreja. Então, os irmãos observam que devemos estar atentos às outras áreas da igreja. Tem muitas pessoas que às vezes se preocupam muito com o espiritual, gosta de estar à frente, pregando, ensinando, gosta de estar ali naquela disputa, como se diz, eclesiástica, só que estão esquecendo as outras áreas que compõem o corpo de Cristo, que também são áreas essenciais e importantes na vida da igreja. Então, o ministério do diácono, ele tem que andar alinhado junto com o pastor, porque um complementa o outro. Enquanto o pastor cuida da área espiritual, o diácono vai cuidar da área física, da área material da igreja. Essa divisão de funções mostra que a obra de Deus é orgânica, precisando de vários ministérios funcionando em harmonia. Aplicação prática. O diácono não é menor que o pastor, ambos servem propósitos diferentes, mas igualmente importantes. A eficácia do ministério pastoral depende do suporte fiel e organizado dos diáconos, que sustentam a ordem e a excelência da igreja. Então, irmãos, o diácono não pode se sentir menor, porque ele não é menor diante o pastor, diante o corpo ministerial. Ambos, eles servem o mesmo propósito, com classificações diferentes, mas todos eles são de igualmente importantes. Então, existem pessoas que acham porque é diácono, tem que estar limitado só ali ao diaconato e muitas das vezes se coloca menor do que o pastor e tudo mais. Falando de hierarquia, hierarquicamente, eclesiasticamente, vamos dizer assim, é lógico que dentro disso o pastor ele está acima dos obreiros, principalmente o pastor presidente do campo, da igreja. Mas quando se une esses fatores a um único propósito, que é a manutenção da obra de Deus, o crescimento do reino de Deus na terra, o fazer a obra da igreja está ligado ao corpo de Cristo, todos estão de
igual nível, de igual nível, todos estão alinhados no mesmo nível, porém em classificações, em funções diferentes, mas estão ali unificados no mesmo nível espiritual na presença de Deus. Vamos lá falar sobre os 7 escolhidos como exemplos de fidelidade e sabedoria. Se vamos entender, irmãos, vou ser bem breve, porque a apostila está muito bem explicada. Eu preparei uma apostila, irmãos, que os irmãos lendo, os irmãos conseguem estar entendendo a, o contexto do estudo bíblico. Os 7 homens escolhidos: Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Foram selecionados por boa reputação, plenitude do espírito e sabedoria. Então, os irmãos observam aí que esses 7 homens, eles foram escolhidos dentro daquela qualificação ali de Atos, tinham boa reputação, eram cheios do Espírito Santo e tinham sabedoria. Vamos lá, vamos repetir. Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. 7 homens escolhidos para ocupar o cargo de diácono. Cada um exemplifica caráter e sensibilidade espiritual, mostrando que o diácono não é apenas uma função administrativa. Aí tem os 3 pontos, que são os 3 pilares que compõem a escolha, que compõem ali a reputação, que compõe ali o corpo para se tornar um diácono. Fidelidade, permaneciam firmes em suas responsabilidades. Sabedoria, aplicavam discernimento em resolver conflitos, organizar recursos e entender a necessidade da comunidade. Sensibilidade espiritual, eram guiados pelo Espírito Santo, sabendo que seu serviço tinha impacto direto na saúde espiritual da igreja e no crescimento do reino. Peço perdão aí aos ouvintes, aos irmãos, essa mudança de tempo me atingiu um pouco, irmãos. Estou começando a ficar um pouco resfriado, mas não vai impedir da gente estar aí ministrando o ensinamento da palavra de Deus. Então, os irmãos observam que esses 3 pilares, eles são fundamentais no corpo do obreiro. A pessoa ela tem que ser guiada pelo Espírito Santo, ela tem que ter o Espírito Santo na vida dela, o obreiro, porque existem coisas que vão surgir no decorrer da vida que o obreiro tem que estar atento e ligado com o Espírito Santo, porque por ele próprio ele não vai conseguir resolver. Mas na direção do Espírito de Deus, ele vai conseguir traçar estratégias para poder resolver os conflitos, os problemas que podem surgir. E isso está alinhado junto com a sabedoria. O obreiro tem que ter sabedoria. E a palavra de Deus, ela diz o quê? Quem não tem sabedoria, peça a Deus que a dá deliberadamente. Ou seja, é importante o cristão, o obreiro principalmente, ele pedir a Deus sabedoria, discernimento para resolver as coisas. E isso tem que estar alinhado com o quê? Com o Espírito Santo de Deus. Então, o obreiro tem que estar envolvido inteiramente numa vida espiritual e de comunhão com Deus plena, porque estar inteiramente à frente da obra de Deus vai requerer esses 3 pilares na vida do obreiro. Aí eu coloquei um exemplo. Estevão, por exemplo, além de servir às mesas, tornou-se primeiro mártir da igreja, mostrando que o diaconato é também ministério espiritual, expondo o coração e coragem no serviço de Deus. Filipe igualmente serviu e foi usado na evangelização, batizando o etíopes
e expandindo o evangelho além de Jerusalém, como está lá em Atos capítulo 8, versículo 5 ao versículo 40. A gente vê, irmãos, que Estevão foi escolhido e foi o primeiro mártir da história que morreu ali apedrejado por ter dedicado a sua vida ao serviço da obra de Deus. Então, irmãos, servir a Deus, servir a obra, se tornar um obreiro da casa de Deus requer sacrifícios. E nós temos que estar em constante sacrifício para que nós não venhamos sair do ponto principal, do alvo principal, do eixo principal, que é Cristo. Então, a nossa vida é uma vida de renúncias, de sacrifícios, para que o reino de Deus ele se propague e seja uma evidência através das nossas vidas. A perspectiva simbólica. O diaconato simboliza o equilíbrio entre ação e oração, serviço e espiritualidade, corpo e alma da igreja. Cada serviço discreto, feito em fidelidade, reflete a ordem divina do reino, onde cada ministério tem propósito e valor. Então, irmãos, está muito bem explicado, não preciso entrar em detalhes sobre isso aí. É o que eu estou falando para os irmãos. Nós temos que estar em constante equilíbrio entre as nossas ações e a oração. A nossa espiritualidade tem que estar ligado ao serviço do corpo e da alma da igreja. Não somos nós que vivemos, mas Cristo que tem que viver através de nós. Nós temos que refletir Cristo nas nossas vidas e dar continuidade à obra dele aqui na terra. Aplicações práticas e espirituais para obreiros hoje. Irmãos, vindo para o nosso tempo, os irmãos entender, não é mais olhando somente o passado, mas a reflexão para os nossos dias. 4 pontos importantes: serviço com visão espiritual. Cada tarefa, mesmo pequena, deve ser vista como parte da obra de Deus, contribuindo para a expansão do Evangelho. Complementaridade de ministério. Reconhecer que o pastor e o diácono têm papéis distintos, mas interdependentes. Trabalhar em harmonia fortalece a igreja como o corpo de Cristo. Os irmãos leem as referências, está aí, ó, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao versículo 27. Leem as referências para os irmãos entenderem o que eu estou falando aqui no comentário. Desenvolvimento de caráter e sensibilidade espiritual. Assim como os 7, o obreiro moderno deve desenvolver reputação, sabedoria e plenitude do espírito. Ou seja, irmãos, as coisas não mudam. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo como Salvador, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E a novidade que nós temos hoje de vida, ela remete a tudo que Cristo ele ensinou há mais de 2000 anos atrás e que os apóstolos viveram e evidenciaram. Então, a essas evidências que tem na palavra de Deus, elas têm que ser aplicadas na nossa vida hoje. Temos que viver de conformidade com a palavra de Deus. Serviço com humildade e fidelidade. O diácono é chamado para servir sem buscar destaque, mas para edificar vidas e glorificar a Deus. Irmão, não existe a questão de fazer para se aparecer. Eu faço para mim desaparecer e para que Deus seja o centro de todas as coisas. Eu faço para que Deus seja refletido através de mim. Eu faço para que a obra de Deus seja vista e reconhecida. Não para o meu mérito, mas para a grandeza da glória de Deus. Temos que ter isso em nossa mente, temos que ter isso em nosso coração, temos que ter isso em nossos objetivos na obra do Senhor.
Muitas pessoas estão afundando e enterrando os seus ministérios e os talentos aos quais Deus os tem dado por fazerem as coisas atrás de mérito, atrás de reconhecimento humano, atrás de holofotes, atrás de grandeza. Quando o obreiro ele visa estas coisas, ele está cavando um buraco a qual ele mesmo irá cair nele, porque Deus não dá a honra dele para ninguém. E quando a pessoa ela começa a buscar essas coisas, ela está se distanciando do reino de Deus. Então é necessário que nós, como obreiros de Deus, como servos do Senhor, é importante que a obra de Deus esteja em primeiro lugar em nossa vida, que nós venhamos a desaparecer para que Deus apareça através de nós. O mérito, a honra pertence unicamente a Deus. A obra dele depende do nosso sacrifício e das nossas ações para que a obra de Deus seja expandida, seja revelada e seja reconhecida aqui na terra. Se nós começarmos, irmãos, a praticarmos o que a palavra de Deus ela nos ensina, grandes coisas Deus irá fazer através de nós e a sua honra e a sua glória será revelada para todos os povos. Significado da palavra diácono. Agora vamos a um ponto, um pouquinho de grego, irmãos, bem básico do básico. Diácono, do grego, diáconos, significa servo, ministro, assistente. O diácono não é chamado para honrarias ou liderança principal, mas para servir com excelência, atenção e dedicação, zelando pelo bem-estar da igreja e do povo de Deus. Servir como diácono é um ministério de humilhação voluntária, onde a grandeza é medida pelo serviço ao próximo. Marcos, capítulo 10, versículo 43 a 45. Então, os irmãos observam que do grego diáconos vem o significado. Diácono, ele é servo, ministro, é um assistente. Então, ele tem que estar ali, ó, sempre em harmonia com a palavra e não buscando honrarias para ele. É o que eu expliquei para os irmãos aí. Nós temos aí a diferença entre presbíteros e diáconos. Coloquei aí para os irmãos estar entendendo aí, ó. Função, presbítero e ancião. Presbítero praticamente é o mesmo que pastor e o diácono. Então, para os irmãos entenderem, eu fiz aí esse quadrinho aí. Os irmãos observam a função, principal tarefa, presbítero, liderança espiritual e pastoral. Porque o presbítero, no Novo Testamento, no tempo dos apóstolos, ele era mesmo que pastor. Diácono, serviço prático e assistência. Qual que é o foco? Presbítero, ensino da palavra e orientação. E do diácono, necessidades materiais e logística. Autoridade, presbítero, decisões espirituais e disciplina. Diácono, suporte à execução de decisões da igreja. O exemplo, presbítero, espírito de liderança. Diácono, humildade e serviço. Então, os irmãos observando esse pequeno quadro aí que eu fiz, para os irmãos estar entendendo, os irmãos veem aí a pequena diferença entre presbítero, que é o pastor, e o diácono. Ambos trabalham juntos para o crescimento espiritual e estrutural da igreja, cada um exercendo o chamado específico de Deus. Os requisitos bíblicos para o diaconato. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8 ao versículo 13. Da mesma sorte, os diáconos sejam sérios, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé, com consciência limpa. As suas mulheres igualmente sejam sérias, não caluniadoras, temperantes,
fiéis em tudo, que os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governe bem seus filhos e suas casas, porque pois os que desempenharem bem o diaconato adquirem para si boa posição e grande confiança na fé em Cristo Jesus. Irmãos, está aí o requisito básico dentro da palavra de Deus, biblicamente falando, escrito pelo apóstolo Paulo na sua carta a Timóteo, os principais pontos para se tornar um diácono. Então, os irmãos observem a responsabilidade de exercer um cargo, a responsabilidade que tem de se ter um título diácono. Ele tem que ser responsável pela sua vida, seguindo os parâmetros bíblicos, tem que governar bem a sua casa e, detalhe, a sua esposa tem que ser exemplo junto com ele. Quando a gente começa a observar obreiros dentro da casa de Deus, que as suas esposas são fofoqueiras, caluniadoras, não têm temperança, são pessoas arrogantes, os irmãos podem ter certeza que a vida ministerial desse obreiro é uma vida fragilizada e totalmente quebrada, porque não está cumprindo os requisitos bíblicos para a ocupação do cargo. Irmão, servir a obra de Deus é algo extremamente sério. É algo de extrema responsabilidade. Nós estamos lidando com a obra de um Deus vivo. Nós estamos lidando com pessoas e diversos tipos de pessoas. E para mim ocupar determinada função, eu tenho que estar pautado dentro da palavra de Deus. O pastor que consagra um diácono tem que ter a observância da palavra para ver se aquele obreiro que será consagrado, ele está devidamente qualificado e pautado na palavra de Deus para exercer a função. Os irmãos observem que a responsabilidade do diácono não é só sobre ele, é sobre a casa dele, é sobre a família dele. E o obreiro que é ganancioso, obreiro que é avarento, obreiro que é presunçoso, obreiro que tem a língua dobre, ou seja, a língua pesada, obreiro que não tem prudência, obreiro que não tem vigilância, ele não pode exercer funções na casa de Deus. Se o obreiro tem uma esposa que não cumpre os requisitos bíblicos, ele também não pode exercer a função na casa de Deus. Isso gera conflito, isso gera desigualdade espiritual. E aí entra um versículo bíblico que muitas pessoas não falam e não entendem ele. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, se uma pessoa ela é caluniadora, fofoqueira, isso falando da mulher do obreiro, que reputação esse obreiro vai ter para corrigir alguma coisa? Se ele não governa muito, se ele não tem capacidade de governar a casa dele, como é que ele vai governar as coisas de Deus? Não sou eu que estou falando, irmãos, é a palavra de Deus. Isso aqui não é questão de homilética, de exegética, de hermenêutica, de nada, não. Isso aqui não é interpretação humana, não. Isso aqui é a palavra de Deus estampada nua e crua para quem quiser ler. Então está aqui ó, bem claro. O obreiro, para poder assumir o cargo, ele tem que estar pautado nessas qualificações. A casa do obreiro tem que estar pautada nessas qualificações. A esposa do obreiro tem que estar pautada nessas qualificações. Eu conheço esposas de obreiro que não têm condição nem mesmo de ser membro. Nem mesmo de ser membro. E existem obreiros que não têm o respeito da própria esposa. Como que uma pessoa dessa pode estar à frente das coisas de Deus se a esposa não respeita o marido não tem controle sobre a esposa,
não tem controle sobre os filhos, não tem controle sobre a sua casa, a esposa é totalmente desorganizada, ignorante, problemática. Como é que fica a obra de Deus? Como que fica a obra de Deus? Então, irmãos, temos que ter uma visão que nós não estamos lidando com coisas nossas. Dentro da minha casa, eu posso viver segundo o meu bel prazer, sabendo que Deus irá me trazer juízo. Se o meu bel prazer é contra a palavra de Deus e é contra os princípios bíblicos da soberania de Deus. Mas a partir do momento que eu estou dentro da minha casa, é uma coisa. Quando eu assumo a responsabilidade de estar na casa de Deus, a casa de Deus é de Deus. E eu tenho que andar de conformidade com a vontade de Deus. Eu tenho que seguir os parâmetros, padrões bíblicos instituídos pelo Espírito de Deus. Não é fazer do meu jeito, não é fazer da forma que eu quero, é como Deus quer. Ou as consequências vão vir. E muitas dessas consequências é a condenação ao inferno. Porque se a pessoa não cumpre o que Deus está exigindo na sua palavra, ele não está em conformidade. Se ele não está em conformidade, ele está em desobediência. Se ele está em desobediência, a justiça de Deus virá. Então, irmãos, eu não vou nem estender muito. Poderia aqui estender, ficar uma hora só falando sobre esses pontos aqui. Eu não vou nem esmiuçar esses pontos, porque aí daria praticamente quase que uma pregação de uma hora e um debate. Mas não é, a finalidade não é essa. Então, os irmãos têm que estar atentos a esses pontos. Aí eu coloquei aqui uma explicação detalhada. Honradez e integridade. O diácono deve ser uma pessoa de confiança, sem duplicidade de caráter, não de língua dobre. Ou ele fala, a palavra de Deus diz sim, sim, não, não. Língua dobre é a pessoa que tem duas palavras. Na frente fala uma coisa, por trás ele fala outra. Na frente ele é uma coisa, por trás ele é outra. Pessoa que não tem caráter. Ou melhor dizendo, ele tem duplicidade, que tem dois caráteres. Então, língua dobre. Temperança, evitar excesso de vinho ou comportamento desregrado, demonstrando disciplina e autocontrole. Irmãos, essa parte aqui do vinho, no tempo dos apóstolos, era costume do povo de Israel, era costume do povo da época beber vinho. E o vinho deles era vinho alcoólico. Existem teorias de pregadores, de professores, não, que o vinho do Novo Testamento não tinha álcool. Mentira! Mentira! Eu falo claramente, é mentira. Teólogo que fala que vinho do Novo Testamento, vinho que Jesus transformou da água em vinho, vinho que os apóstolos bebiam, vinho que aqui o apóstolo Paulo deixou bem claro, falar que não tem álcool é mentira. Mentira, mentira, mentira. O vinho, ele era fermentado, ele tinha fermentação, ele embriagava sim, deixava a pessoa bêbada. Ou seja, então ele tinha álcool, ele era alcoólico, mas era da fermentação natural. Não é os álcools usados hoje em dia na fabricação do vinho, que eles usam esses álcools de hoje em dia. Não, mas era uma fermentação natural e essa fermentação embriagava, deixava bêbado, era alcoólico sim. Então, o apóstolo aqui ele diz bem claro, evitar o excesso de vinho. Eles podiam beber, mas beber com moderação. Não podia ser dado a muito vinho. Não podiam se embriagar. Não podiam ficar bêbados. Então, por isso que o texto ele fala sobre isso, porque no tempo deles podia beber vinho, só não podia embriagar. No entanto, o apóstolo Paulo, ele escreve o texto dizendo que não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, eles ali, o obreiro, não podia ser dado ao vinho, não podia ser uma pessoa beberrona, ficar bebendo a ponto de ficar bêbado.
Fidelidade financeira, não cobiçar ganhos torpes, sendo mordomo fiel dos recursos da igreja e das necessidades dos irmãos. Irmãos, existem igrejas diante da sua grande quantidade de membros e diante aos grandes departamentos, existem igrejas enormes que elas assalariam os seus obreiros. Por quê? Os obreiros, eles trabalham literalmente dentro da igreja. Eles ficam por conta da obra de Deus. Ficam por conta da obra de Deus. Eles não têm trabalho formais fora. O trabalho deles é continuamente na igreja. Dia, durante o dia, à noite, durante os cultos. Então, eles são assalariados. E quando fala que não cobiçar ganhos torpes, a pessoa não pode ser gananciosa. Ela vai ter um salário, ela vai ter o ganho dela, mas ela não pode ser gananciosa querendo ganhar mais, querer prejudicar um irmão para poder ganhar mais ou ocupar o lugar dele para ganhar o dele e também ganhar o do coitado do irmão. Então, antigamente, os obreiros, principalmente os obreiros do Novo Testamento, quando estavam ali iniciando, eles tinham esses ganhos e viviam literalmente da obra de Deus. Então, existiam alguns que eram gananciosos mesmo, queria muito para estar à frente do serviço. Só que Paulo vem e corta isso aí e fala que a pessoa não deve ser gananciosa, não pode cobiçar esse ganho excessivo. Fidelidade da fé, guardar o mistério da fé com consciência limpa. Significa viver a palavra de Deus e transmiti-la corretamente. Obreiro tem que conhecer Bíblia, obreiro tem que conhecer a palavra, obreiro tem que estudar Bíblia, viver a palavra e aplicá-la no seu dia a dia. Família em ordem, liderar bem o lar demonstra capacidade de liderança e responsabilidade do serviço da igreja. É o que eu falei logo ali em cima. Então, aplicação prática, o candidato a diaconato deve avaliar sua vida pessoal, familiar e espiritual, buscando santidade, disciplina e integridade antes de assumir responsabilidades. Olha bem, a fidelidade diária nas pequenas áreas revela quem está pronto para servir de forma exemplar na igreja. Os irmãos observam aí, irmãos, que o obreiro, antes de ser consagrado, tem que fazer essa análise da vida dele, tem que avaliar a vida dele, se ele está realmente se enquadrando dentro dos requisitos para ele assumir uma responsabilidade. Funções do diácono. Irmãos, está bem explicado isso aqui, uma passada rápida para nós terminar aqui. Funções do diácono: cuidar dos necessitados. O diácono é responsável por assistir viúvas, órfãos, enfermos e pobres, refletindo o coração de Cristo. O cuidado com os necessitados não é apenas material, mas também espiritual, oferecendo orientação, conforto e oração. Ou seja, fazer visitas às pessoas que estão impossibilitadas de ir à igreja. Auxiliar, levar uma ceia, entendeu? Auxiliar o presbítero, que é o pastor, levar uma ceia, fazer ali uma visita na casa da pessoa, ver o que ela está precisando, servir a mesa e ao altar, auxilia na liturgia, sacramento e comunhão, garantindo ordem e reverência. O serviço no altar simboliza sacrifício, entrega e dedicação ao Senhor. Aqui, irmão, fala literalmente o que nós vemos no dia da ceia. O servir à mesa é o momento em que o diácono ele está ali, ó, cuidando da liturgia do culto, cuidando da comunhão, vai lá, ó, está apto ali para poder estar ali auxiliando o pastor na ministração da ceia, distribuir a ceia aos irmãos, aos que estão ali no corpo de Cristo, ver as pessoas que faltaram, ter atenção, poxa, irmã faltou, irmão faltou, irmão faltou, procurar saber levar a ceia na casa dessas pessoas. Então, isso aí era o servir à mesa. Apoiar a liturgia no culto, colaborar na organização do culto, recepção, disciplina, logística, permitindo que a igreja funcione de forma harmoniosa.
manter ordem e reverência na casa de Deus, é, evitar a desordem e respeito à santidade do templo, lembrando que a igreja é a casa de oração, serve como exemplo de disciplina, respeito e cuidado espiritual. O ponto 5 aí, ser exemplo de serviço e dedicação, o diácono deve viver em santidade, humildade e fidelidade, inspirando outros membros a servirem a Deus com o mesmo espírito. Seu ministério é testemunho vivo do princípio bíblico de grandeza pelo serviço. Os irmãos leem aí as referências. Vamos estar aqui o exercício do capítulo 3. Peço aos irmãos, façam os exercícios e enviem para mim lá no nosso grupo de WhatsApp. Você que está assistindo esta aula pelo YouTube, porque essa aula está sendo ministrada também através do YouTube, nos vídeos que estão aí. E se você deseja adquirir o nosso material, eu tenho a apostila em PDF, não gera custo nenhum, não vou estar cobrando pela apostila, a apostila é inteiramente de graça, inteiramente está disponível para quem deseja estar estudando. Você que deseja fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, o número é 24 998 91 10 68. Pode estar salvando aí curso de formação de obreiros, auxiliar de trabalho diácono. Meu nome é Douglas e pode vir participar conosco aí no nosso grupo de WhatsApp. E se desejar e quiser a apostila, só mandar uma mensagem lá no WhatsApp, que eu vou estar te encaminhando aí o PDF da apostila completa para você estar estudando em casa e se preparando aí para se tornar um obreiro na casa de Deus. E volto a dizer, a apostila é inteiramente gratuita, é de graça, eu não cobro pelo material. Tá bom, irmãos? De graça recebemos, de graça nós demos. Então, Deus me deu a oportunidade de estar ensinando e para mim é um prazer estar contribuindo com os talentos que Deus me deu e jamais estarei cobrando para estar fazendo a obra do Senhor. Irmãos, terminamos aqui o nosso capítulo 3. A nossa próxima aula, capítulo 4, vida espiritual do obreiro. Pontos importantes aí que vamos estar tratando na próxima aula. Façam os exercícios do capítulo 3 e mandem para mim no WhatsApp, no nosso grupo lá, para a correção e também tirar as dúvidas dos irmãos. Que a paz e a graça do nosso Deus seja superabundante na vida de todos. Que Deus em Cristo vos abençoe e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.